Lucas. Lucas capítulo 22. A partir do verso 14. Lucas 22, a partir do verso 14. Estamos juntos? Vou começar no verso 7. Depois vamos para o verso 14. Tá? A ceia do Senhor. Lucas 22, a partir do verso 7. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. E o verso 14 vai dizer o seguinte: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então, eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. Assim como meu Pai me conferiu um reino, eu os confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, não desfaleça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um momento muito sublime, é um momento muito precioso na vida de um discípulo de Jesus. É um momento muito precioso, é uma oportunidade para cumprir uma ordenança que Jesus deixou, ou por cumprir um mandamento, uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou, uma oportunidade também para relembrar e repensar algumas coisas. Eu queria apenas fazer alguns destaques para vocês aqui nesse texto, um texto ao qual nós já recorremos em outras ocasiões, em outras oportunidades,
mas eu queria apenas destacar para vocês alguns princípios, algumas verdades que certamente devem vir à mente, à nossa mente, num momento como este. Essa que é a primeira ceia que celebramos no ano 2018. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, devemos nos lembrar dele. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim". E você vai dizer assim, mas lembrar-se de Jesus parece uma coisa tão óbvia. Às vezes nós esquecemos do óbvio. Às vezes a nossa vida é impactada porque nós erramos no básico, porque nós erramos nos fundamentos. Nos fundamentos. Faça o básico, meu irmão. Cumpra o básico. E o extraordinário virá de forma natural, como uma mera consequência. Uma mera consequência. Faça aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer simplesmente. Lembre-se de mim. Lembrem-se de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. Lembrem-se de mim. Né? Essa semana eu falei com o pastor Marcos Peçanha e a Márcia. Eles moram lá em Boston, nos Estados Unidos, né? Estavam presos em casa por causa da nevasca. Era aniversário da Márcia. Ele disse: nós vamos passar o dia inteiro dentro de casa, sem poder sair de lugar nenhum, porque a neve cobriu aqui ao nosso redor, a gente não tem como sair, é uma nevasca imensa aqui na nossa cidade. Estamos terminando de preparar um pão de queijo que nós mesmos fizemos e vamos comer agora. Eu falei: lembrem-se de mim. Quando vocês comerem esse pão de queijo, ainda mais quando vocês passarem uma geleia dentro do pão de queijo, lembrem-se de mim. Geleia zero, tá? Sem açúcar. Ok? Mas lembrem-se de mim. Então, quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos nos lembrando de alguém. Estamos nos lembrando de uma pessoa. Estamos nos lembrando de Jesus. Mas, pastor, isso não é tão óbvio. É óbvio. Deveria ser óbvio. Só que eu queria dizer para você que celebrar a ceia em memória do Senhor é muito mais do que lembrar dele na hora de comer o pão e beber o vinho, ou beber o suco de uva. É muito mais do que lembrar dos cravos, da cruz e de todo o seu sofrimento. É lembrar-se do seu estilo de vida. É lembrar-se da maneira que Jesus viveu neste mundo e que Ele espera que vivamos este mundo. É lembrar-se do seu jeito de ser, da sua forma de agir e de reagir diante dos problemas, diante das circunstâncias da vida. É lembrar-se dos seus ensinamentos, daquilo que Ele ministrou, daquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele falou aos seus discípulos. E ainda hoje tem falado ao meu coração e ao seu coração. Celebrar a ceia em memória de Jesus é trazer à memória o seu caráter. O seu caráter. E assumir um compromisso de reproduzir esse caráter neste mundo em que vivemos. Em memória do Senhor significa lembrar-se também do seu amor e assumir um compromisso de viver em amor, em unidade e em santidade neste mundo em que vivemos. É lembrar-se de que o Senhor Jesus não mediu esforços para cumprir a sua missão e que nós precisamos cumprir a nossa. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Não podemos esquecer de Jesus. Não podemos esquecer das ordens de Jesus. Não podemos esquecer da sua grande ordem, da sua grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não pode se esquecer durante este ano, meu irmão, daquilo que Jesus mandou você fazer.
Porque senão você poderá gastar esse ano empenhado num monte de coisa interessante. Um monte de coisa interessante. Mas vai deixar de fazer o que Jesus de fato mandou você fazer. Se você não gastar este ano fazendo discípulos, você não vai gastar o ano fazendo o que Jesus mandou você fazer. Não podemos esquecer de Jesus. Precisamos tê-lo de forma muito real na nossa vida. Especialmente quando nós formulamos nossos projetos de vida, quando formulamos nossos valores, quando tomamos nossas decisões. Quantas vezes tomamos decisões e esquecemos de Jesus? Quantas vezes tomamos decisões e esquecemos de orar, de perguntar: Jesus, é isso mesmo que devemos fazer? É isso mesmo que devemos fazer? É dessa forma que devemos agir? É isso mesmo? E aí quando a gente não ora, quando a gente não lembra de Jesus na hora da decisão, sabe o que acontece, irmão? A gente vai orar depois pedindo a Deus misericórdia, porque aí já tomamos a decisão, não tem mais o que fazer. A gente tem que pedir misericórdia para enfrentar as consequências de uma decisão errada que nós tomamos, simplesmente porque não perguntamos a Jesus, não lembramos de perguntar a Jesus. Em memória de mim, não é simplesmente você pegar um cálice, você pegar um pão, você tomar esse cálice e dizer: Jesus, eu estou lembrando do Senhor. Não lembre de Jesus só agora, meu irmão, em nome de Jesus. Lembre-se de Jesus quando você for para casa. Lembre-se de Jesus quando você estiver dentro da sua casa. Lembre-se de Jesus quando entrar um programa pornográfico na sua televisão. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus quando você estiver acessando a sua internet, no celular, no computador, seja onde for. Lembre-se de Jesus quando lhe oferecer propina, quando lhe oferecer corrupção. Lembre-se de Jesus, porque Jesus não faria isso. Lembre-se de Jesus quando lhe oferecer participar dos esquemas corruptos deste mundo. Lembre-se de Jesus. Não se esqueça de Jesus, dia algum da sua vida. Em momento algum. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Não, ele não faria isso. Ele agiria assim? Ele reagiria assim? Não, ele não agiria assim, nem reagiria assim. Então você pense melhor naquilo que você vai fazer. Em memória de Jesus, lembre-se dele, por favor. Ao celebrarmos a ceia, nós devemos também renovar o nosso compromisso com ele. Nosso compromisso com ele. Verso 20 diz que Jesus apanhou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Aliança é compromisso. Compromisso. E o Senhor está chamando a mim e a você para, nesta manhã, renovarmos a nossa aliança com ele. O nosso compromisso com ele. O nosso compromisso não é simplesmente com uma igreja. Domingo passado, no culto da noite, eu disse aos irmãos que se alguém se contenta em simplesmente ter um compromisso com a igreja, eu sinto muito. Se alguém se contenta simplesmente em ter um nome escrito num hall de membros, eu sinto muito, porque Jesus quer muito mais para você. E por isso o nosso compromisso vai muito além do compromisso com a igreja. O nosso compromisso é com Jesus, primeiramente. Com Jesus que nos salvou. O Jesus que subiu naquela cruz que era minha. É com Ele, antes de ser com a igreja, é com Ele. E é com Ele que eu tenho uma aliança, e você tem uma aliança, e nós precisamos renovar essa aliança hoje. Se você ainda não tem essa aliança com o Senhor, você precisa firmá-la hoje, na presença do Senhor. Agora, não existe vida cristã sem compromisso, não existe discipulado sem compromisso de vida com o Mestre. Não tem discipulado, não tem como a gente seguir Jesus dessa forma, dessa maneira. Ontem aconteceu um fato bem interessante. Nós fomos ao supermercado e, quando nós chegamos ao caixa para pagar, aquele empacotador chegou e começou a cantar: visitante, seja bem-vindo. Aí eu emendei, né? Sua presença é um prazer, por Jesus estamos. Eu falei: rapaz, você é de que igreja? Eu frequentava a igreja quando eu era pequeno. Eu falei: hã?
Como assim? Eu frequentava. Agora eu já estou com 20 anos, 21 anos, não tenho mais tempo para ir à igreja. Eu tenho que vir trabalhar. Porque você não vai à igreja amanhã, então. Não, tem que vir trabalhar. Aí a caixa. Mas eu vou à igreja amanhã. Eu vou à igreja amanhã. Às 7 horas da manhã, na missa dela, na igreja católica. Não falta igreja por causa do trabalho, não. Eu falei, será que você pode aprender com ela, meu filho? Volte para a sua igreja, em nome de Jesus. Não sei nem qual era a igreja dele. Volte para a sua igreja, rapaz. Não, ele falou. Eu falei, você mora onde? Eu moro em Campo Grande. Meu filho, Campo Grande tem uma igreja em cada esquina, rapaz. Que não falta igreja para você frequentar lá. Em nome de Jesus, volte para Jesus agora. Meu irmão, se a gente não tiver um compromisso com Jesus, esse ano vai ser só um ano mais na nossa vida. Vai passar, você vai chegar lá no final, vai continuar tudo do mesmo jeito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa renovar a sua aliança com Jesus. Quando a gente pensa em aliança, a gente lembra sempre de casamento, não é verdade? Né? Esse anel que a gente carrega aqui no dedo anelar esquerdo da mão é um símbolo de uma aliança que está aqui dentro do coração. Ele representa um vínculo. Um vínculo. No Novo Testamento nós encontramos algumas palavras para amor. A mais conhecida, a mais lembrada é ágape ou agape, né? Mas uma delas é storge, que é o amor com sentimento de pertença. Que o marido pode dizer a respeito da sua esposa, esta é a minha esposa. Que a esposa pode dizer a respeito do seu marido, este é o meu esposo, é o meu marido. Que os pais podem dizer a respeito dos seus filhos, estes são os nossos filhos. Que os filhos podem dizer a respeito dos seus pais, estes são os nossos pais, este é o meu pai, esta é a minha mãe. Este sentimento de pertença que tem a ver com este vínculo gerado no ambiente, no contexto de uma família. No contexto de uma família. Todos nós sabemos que nada pode abalar mais este vínculo do que uma traição. Né? Do que uma traição. A traição entre cônjuges é a mais famosa, é a mais conhecida, mais lembrada. Mas o que dizer da traição de um pai para com os seus filhos? A traição do filho ou dos filhos para com os seus pais. Não é verdade? Então a traição é um negócio que abala a confiança. Quando um cônjuge, por exemplo, trai, independente dos motivos que o levaram a fazer isso, está traindo a confiança que o outro depositou nele. Deus fez uma aliança com o seu povo, povo este que traiu a sua aliança com Deus. O relacionamento, por exemplo, do profeta Oséias, se você puder, né, leia o livro de Oséias, você vai ver ali que o livro de Oséias nada mais é do que uma ilustração do relacionamento de Deus com o seu povo. Assim como Oséias foi traído pela sua esposa, Deus estava dizendo, eu também tenho sido traído pelo meu povo. E aqui nesse texto, nós temos esse ingrediente da traição. Porque depois que Jesus diz, este cálice é o cálice da nova aliança, ele vai dizer, a mão do traidor está comigo aqui à mesa. A mão do traidor está aqui comigo. E os discípulos disseram, mas, Senhor, quem é que seria capaz de fazer um negócio desse com o Senhor? E cada um
A partir daquele momento começou a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Querido, essa pergunta precisa ecoar nossos ouvidos hoje. Jesus foi traído por Judas. Para não trairmos Jesus, nós devemos fazer exatamente o contrário daquilo que Judas fez. Para não trairmos Jesus e termos uma aliança firme com Jesus, nós precisamos nos aproximar dele com sinceridade, com autenticidade. Você se lembra quando Judas chegou no Getsêmani? Judas traiu Jesus com um beijo. Nós precisamos nos aproximar de Jesus com sinceridade, com autenticidade, com uma intenção honesta. Nós precisamos nos aproximar do Senhor com um coração sincero diante dele. Nós precisamos fechar todas as brechas. A Bíblia diz que a partir de um determinado momento, Satanás entrou na vida de Judas e o levou, portanto, a fazer todo aquele estrago consigo mesmo. Consigo mesmo. E por que Satanás conseguiu entrar na vida de Judas? Porque houve brecha. A Bíblia nos diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Não deixe brechas no seu relacionamento com Deus, meu irmão. Não deixe brechas na sua comunhão com Deus. No seu tempo de leitura bíblica todos os dias, no seu tempo de oração todos os dias. Não deixe brecha, em nome de Jesus. Se você tem um compromisso com Deus, leve esse compromisso a sério. Não desista dele. Firme bem esse propósito. Se você ainda não tem um compromisso de vida com Deus, não perca tempo, estabeleça esse compromisso ainda hoje. Ainda hoje. Se você, em algum momento da sua trajetória, você pode dizer: eu traí o Senhor, eu entristeci o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Esse momento de ceia é um momento de restauração. Glória a Deus por isso. Há esperança para você. Você não precisa permanecer no seu erro. Você não precisa permanecer afastado do propósito de Deus para a sua vida. Você pode se reconciliar, você pode se restaurar na presença do Senhor, porque Ele quer fazer isso, e isso é o que Deus deseja para você. A ceia do Senhor é uma oportunidade para revermos a nossa prontidão em seguir Jesus até as últimas consequências. Por quê? Porque foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez. Ele foi até o fim. Ele poderia muito bem ter desistido na via dolorosa. Ele muito bem poderia ter desistido quando os soldados começaram a jogar os seus chicotes em cima dele. Ele muito bem poderia ter desistido no momento em que ele viu o seu próprio sangue descer sobre o seu rosto depois de receber aquela coroa de espinhos. Ele muito bem poderia ter descido aquela cruz depois que enfiaram uma lança no lado dele. Ele poderia ter feito tudo isso. Mas por amor a mim e a você, ele foi até o fim. E por amor a ele, eu e você precisamos ir até o fim. Em nome de Jesus. Renove o seu compromisso com Deus. Saia daqui nesta manhã em nome de Jesus, renovado e compromissado com o Senhor. Dizendo: eu quero seguir os teus passos, Jesus, todos os dias da minha vida. O resto da minha vida. Em nome do Senhor. Terceiro lugar, a ceia do Senhor é um momento para a gente rever e repensar e relembrar qual é a nossa condição no reino de Deus. O tema da Convenção Batista Brasileira para este ano é Vivendo o Reino de Deus. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Os discípulos estavam sentados à mesa. Acho que não era uma mesa exatamente como essa aqui. De acordo com a cultura daquela época, era uma mesa provavelmente bem diferente. Mas eles estavam sentados à mesa e começou uma discussão entre eles sobre quem seria o maior entre eles. E Jesus
toma a palavra e diz: entre os governadores, entre os líderes do povo, as coisas acontecem assim, aos seus maiorais, àqueles que são governadores, outros são maiores, outros são menores, mas entre vocês não será assim. Nunca se esqueça dessa expressão. Entre vocês não será assim. No âmbito do reino de Deus, só existe lugar para servo. Por quê? Porque o nosso mestre foi servo. Se você não entender isso, em algum momento você pode até querer se colocar numa condição de senhor. Mas eu queria lembrar a você que não existe condição para senhor no âmbito do reino de Deus. Não existe. Você estará fora de lugar. No âmbito do reino de Deus só existe lugar para servo. Para servo. Por quê? Porque ele se colocou nessa condição. Ele disse: quem é maior? Quem é maior? Quem serve ou quem está à mesa? Quem está à mesa. Quem está sentado à mesa é maior do que quem está servindo. Ok. Mas eu estive entre vocês como quem serve. Eu ocupei a posição menor. Menor. Jesus, de acordo com João, tomou a bacia e a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E os seus discípulos não entenderam nada, porque a atitude de Jesus, na hierarquia dos servos da casa, era a atitude do servo mais inferior. O servo mais inferior era aquele encarregado de lavar os pés dos seus senhores quando chegavam em casa, vindo por estradas empoeiradas, e para entrarem dentro de casa, então, e conseguirem não sujar a casa, então o servo vinha e lavava os seus pés. E Jesus assumiu essa condição. E Jesus depois disse: se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso, quanto mais vocês não deverão fazer o mesmo. Está lá em João. A minha condição, a sua condição é a condição de servo. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele disse: tenham em vocês o mesmo pensamento, a mesma mente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, coisa que ele poderia até mesmo se apegar, mas ele não se apegou a isso. Antes, esvaziando-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Servo obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, a pior de todas as mortes, a mais horrenda, mais vergonhosa de todas as mortes. Pelo que também Deus o exaltou, aquele que foi profundamente humilhado, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu lugar, o seu lugar no reino de Deus é de servos, nada mais do que isso. Aí a pergunta é: pastor, eu sei que eu tenho que ser um servo, mas você está sendo um servo? Você está servindo ou está sendo servido? Nós não vamos, irmãos, atingir os sonhos que temos para este ano se nós tivermos uma comunidade de clientes na igreja. Mas se nós tivermos uma comunidade de servos, nós vamos fazer muito mais do que temos nos proposto a fazer. Se nós estivermos aqui numa condição meramente de clientes, clientes que são sempre servidos, cliente que tem sempre a razão,
Essa é a regra do mercado. Cliente que nunca está errado, cliente que nunca pode ser confrontado com nada. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida, mas nós não vamos impactar Madureira e o Rio de Janeiro como precisamos fazer. Agora, se você quer assumir o seu lugar de servo, essa é a hora. Aqui é o lugar. Esse é o momento. Lugar de Senhor não existe, nem para mim, nem para você. Porque o lugar de Senhor já foi ocupado por Jesus, que é o dono dessa igreja, que é o Senhor desta igreja. Esse lugar já está ocupado, irmão. Não tem lugar para Senhor aqui, só tem lugar para servo, começando por mim. Em último lugar, a ceia do Senhor é o momento de ficarmos alertas, atentos aos alertas de Deus. Ali na ceia, última parte do texto que compartilhei com vocês, Jesus se dirige a Pedro e diz o que a Pedro? Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei a Deus por você. Eu roguei ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter de fato, converta também seus irmãos. Aí Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, o quê? Como assim? É verdade. Não, Senhor, acho que o Senhor está enganado. Nisso acho que o Senhor está enganado. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro, o galo não cantará hoje sem que você tenha me negado 3 vezes que me conhece. Fique alerta. Fique ligado nos sinais de Deus. Fique ligado nos alertas de Deus para você. Fique ligado naquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Como teria sido tudo diferente na vida de Pedro, se ele naquele momento tivesse ouvido a palavra de Jesus e tivesse respondido de uma forma diferente. Imagine só se Pedro tivesse dito: Senhor, o Senhor acha que eu sou capaz de negar o Senhor? Sim, você é capaz de fazer isso. Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda na minha fraqueza, tem misericórdia de mim. Dá-me forças, Deus, para não negar ao Senhor. Gente, nós teríamos uma outra história. Completamente diferente. Então, se o Senhor está alertando você quanto aos perigos que você está correndo na sua vida cristã, quanto a caminhos, quanto a atalhos que você está pegando, que não são os caminhos e os propósitos de Deus para a sua vida, se Deus está alertando você quanto a decisões que você precisa tomar, decisões urgentes que você não pode adiar, inadiáveis, meu irmão, tome a decisão hoje. Diga a Jesus: Jesus, me ajuda. Se o Senhor acha que eu sou capaz de fato de fazer isso errado, então, por favor, ajuda-me a fazer aquilo que é certo, ajuda-me a fazer aquilo que é da tua vontade, ajuda-me a obedecer ao Senhor. Dá-me forças para isso, em nome de Jesus. Ao celebrarmos a ceia, lembre-se de Jesus. Ao celebrarmos a ceia, renove a sua aliança com o Senhor. Ao celebrarmos a ceia, assuma a sua condição de servo. Servo que está servindo ao propósito de Deus, não aos seus interesses pessoais, mas aos propósitos de Deus. E fique ligado nos alertas de Deus para a sua vida, para que você possa caminhar dentro do propósito que Ele tem para você. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para orarmos ao Senhor?